E aí, gente, boa noite. Tudo em ordem? Como estão todos? Aí, Alex. Todos me ouvindo bem, pessoal? Boa noite a todos. Nossa, quanta gente chegando. Sejam bem-vindos, meus amigos queridos. Ó, alguém colocou aqui, tá mudo. Vê se tá, o som tá bacana. Escreve aí pra mim. Pronto, tá ouvindo bem. Aí, Julinho, Mari. Cecília, Ju, agora sim, né? Ju. Beleza. Deixa eu botar aqui o cronômetro, né? Porque a gente tem um tempo, né? Pra falar, pra não perder. E eu que não gosto de falar, hein? Imagina só, né? Eita, gente, é muita alegria, né? A gente tá vivenciando mais essa oportunidade aí de a gente tá conversando, né? Com esse povo amado da Quinta de Luz, esse povo, nossos amigos. E aí, Julinho, Aninha, sejam bem-vindos, gente. É muito bom, a gente fica muito feliz, né, quando tem essa oportunidade de trocar uma ideia, falar sobre as coisas que a gente vivencia, falar especificamente de coração para coração, de consciência para consciência. É muito, muito bom, muito bacana. E diferente do que a gente faz às vezes em transmissão, né, que nós não temos aí a interação, ver todos esses comentários é fantástico, tá? É muito bom. Pediram para aumentar o som, deixa eu ver aqui. Veja aí se melhoraram, se melhorou aí o som. Jana, seja bem-vinda. Manuelita. Aí, Tarcísio. Também, Charlane, muito feliz, né, pela Quinta de Luz estar promovendo, né, nossos encontros. Uma troca bastante saudável de informações, de reflexões. A gente que escolhemos aí um caminho de luz, de aprendizado, de promover o bem, né, o bem maior, né, onde não existe verdade absoluta, existe troca de informações, existem compartilhamentos de dados para que através de tudo isso que a gente promove enquanto amplitude de consciência, a gente conseguir juntos, né, avançar. É um ajudando o outro, né? Na verdade é isso. A nossa grande missão é essa, é a gente se transformar em seres humanos melhores e contribuir de alguma forma para que outras pessoas também aderam, né, possam aderir a essa proposta de se transformar. Isso independente do que a gente acredita enquanto caminho religioso, mas do que a gente tem de mais profundo em nosso coração. É isso? Ok. Eu queria iniciar, pessoal, pedindo para a gente fazer uma oração, né, de bom tom, né, toda vez que a gente faz uma atividade onde a gente busca expandir a consciência, né, religiosa, expandir a consciência do que a gente quer de melhor dentro de um trabalho que a gente faz na Quinta de Luz. A gente sempre faz uma oração inicial. Então, vou pedir a todos que nesse momento, né, em suas casas, onde estiverem, possam fechar os olhos. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, nossa grande Mãe Maria. Vamos mentalizar nosso Pai Maior, pedindo a Deus que nesse momento Ele nos abençoe, nos inspire e por meio dos bons espíritos dos nossos anjos guardiões, nossos guias, nossos mentores, possamos receber
as influências benéficas, saudáveis, para que essa troca de informação hoje possa nos inspirar a cada vez mais ampliarmos as nossas condutas na seara do bem e na seara do autoconhecimento e da expansão de consciência. Que assim seja, graças a Deus. É isso, gente. Olha, vamos começar, né? Gratidão, viu, Quinta de Luz, por possibilitar tudo isso. Mais uma vez, eu tenho uma dívida pessoal muito grande com a Quinta de Luz. É uma casa onde o acolhimento e o amor, ele ensina muito, né? E transforma verdadeiramente as nossas vidas para melhor, graças a Deus. Hoje a gente vai conversar sobre influência espiritual. Eu tenho como prática sempre trazer, né, uma parte mais literária. Eu sempre trago nas minhas apresentações um livro, né, e a partir de trechos ou do conteúdo do livro, desenvolver o conhecimento em cima daquilo que a literatura nos presenteia, né? Só que hoje eu vou abandonar um pouquinho essa prática e vou agir, né, de uma forma diferente. Eu fiz uma proposta para hoje onde a gente vai sair um pouco dos livros, tá? E da percepção do conhecimento para a percepção da aplicabilidade do nosso cotidiano. Então, como é essa história, como é que é essa questão da influência espiritual no nosso cotidiano, certo? E como proposta também de mistificar um pouco a questão do tema, né, que provoca em muitas pessoas, né? Tem gente que se assombra achando que influência espiritual, né, é sempre uma coisa maléfica, e não é. A gente vai conversar bastante sobre isso, vamos desmistificar. Gente, mas como é de praxe, eu vou trazer apenas duas perguntinhas do Livro dos Espíritos, só para embasar, né, a nossa conversa, o nosso diálogo, tá? E a primeira pergunta é a 459 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Aí veja a resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam de tal forma que muitas vezes são eles que vos dirigem. Veja só, né? Aí algumas pessoas pensam, mas espera aí, e se a maioria das vezes são eles que nos dirigem, e eu sou uma marionete? Não, de forma alguma, né? Eles não determinam, eles influenciam, certo? Mas nós, através das nossas escolhas, através da bênção do livre-arbítrio, é que fazemos com que a gente dê vazão a essa influência. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma situação a resolver e aí você vai pedir um conselho a duas pessoas conhecidas, dois amigos, tá? E ambos emitem cada um uma opinião contrária. E aí não dá para você seguir as duas opiniões, você vai fazer uma escolha. E a mesma coisa o tempo todo, nós somos bombardeados aí pela espiritualidade, né? E através dessas influências a gente faz as nossas escolhas de como vamos discernir e como vamos fazer a aplicabilidade disso no nosso cotidiano, tá? E aí vem uma outra pergunta, que é o seguinte: como saber se o pensamento sugerido por um espírito, ele procede de um espírito bom ou de um espírito mau, tá? É muito fácil perceber. É só a gente usar a equação discernimento e coração. Eu digo muito isso lá na Quinta de Luz, quando a gente usa o filtro do coração, sabe, para definir as nossas ações, nós tendemos a ser muito mais assertivos, né? Nós temos na crença espírita o processo reencarnacionista, então a gente sabe que já reencarnamos várias vezes, então já adquirimos uma certa maturidade, né, de conhecimentos e de instintos e de sentimentos que com toda certeza facilita esse entendimento do caminho que devemos seguir, se certo ou se errado, tá certo? Ainda aí, nessa questão das escolhas, é preciso entender um fator importante. Nós vivenciamos, né, neste momento, o nosso planeta tem a categoria do mundo de provas e expiações, né? Nós estamos migrando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu vou falar um pouquinho disso
um pouco mais à frente, mas a gente precisa entender que na categoria que foi escrito por Kardec, né, na sua codificação, inspirada pelos Espíritos, ele traz 5 principais categorias de mundos habitados. O mundo inicial, o mundo primitivo, que só tem instintos, né, onde a força, né, prepondera, não é isso? Onde a natureza é a natureza da sobrevivência. Em seguida, vem o mundo de provas e expiações. Então, vejamos o quanto ainda estamos na infância, né, da consciência de nosso planeta. Não é isso? Em seguida, o mundo de regeneração, avançando mais um pouco, os mundos felizes e mais ainda os mundos ditosos. Então, ter essa consciência do lugar onde nós habitamos e o porquê nós estamos vindo aqui para esse plano de provas e expiações, que a gente finda um processo, inicia um processo de regeneração, é muito importante para entendermos o conceito hoje que a gente vai trabalhar sobre as influências espirituais, certo? E aí tem mais uma única pergunta que eu queria até deixar aqui, para também embasar esses questionamentos que a gente vai fazer ao longo da noite, que é a pergunta 465, que ele diz o seguinte: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Certo? A resposta: para sofrermos como eles sofrem, ou seja, para prevalecer o padrão vibratório que eles acreditam dever existir. Então, nós estamos o tempo todo sendo influenciados por espíritos de ordem de benfeitores, ordem de grandeza moral, espíritos mais evoluídos, e aqueles que ainda não se comprazem bem. Faz parte do processo, né, planetário do qual a Terra está inserida, certo? Estamos ainda nessa migração, já entramos nessa frequência de mundo de regeneração, certo? Mas a gente precisa entender que a frequência do planeta faz parte da necessidade de aprendizado do nosso espírito. Nós fomos destacados pela divindade, por Deus, sobre a regência do nosso governador planetário, nosso mestre Jesus, tá? Na necessidade evolutiva do que concerne a cada espírito encarnado ou desencarnado que habita esse plano, certo? A partir daí, eu queria trazer algumas informações bacanas. Gente, nós somos hoje quase 8 bilhões de espíritos encarnados. E tem aí mais ou menos umas 3 vezes isso de espíritos desencarnados. Ou seja, nós somos quase 30 bilhões de espíritos emitindo pensamentos, certo? Que são ondas eletromagnéticas, criando a nossa psicosfera, ou seja, a esfera psíquica do planeta. Então imagina 30 bilhões de espíritos pensando, né, o tempo todo, emitindo ideias, insights, emoções, e a gente aí, ó, recebendo todas essas influências, boas e mais, tá? Então cabe a nós exclusivamente a escolha através do livre-arbítrio, o que é que eu vou me apoderar, o que é que eu vou apreender e jogar isso para a minha vida, para que a minha vida seja cada vez mais assertiva. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, eu coloquei um roteirozinho aqui, eu vou buscar acompanhar, porque senão 1 hora de live não dá para mim não, tá? Eu facilmente concorro com aqueles cantores aí que fazem lives de horas, porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente fala do que a gente vivencia, é muito prazeroso. E aí a gente, né, entra a noite adentro, tá? Então eu coloquei um roteiro aqui apenas para eu poder me policiar, para que dê tempo de a gente poder falar, né, coisas importantes e necessárias, promover reflexões. E em cima disso eu quero dizer o seguinte: eu trago ideias, eu trago percepções, eu não trago conclusões, eu não trago julgamentos, tá? A nossa proposta da Quinta de Luz sempre foi ampliar as percepções de consciências, né? Respeitando as escolhas e o momento de cada ser humano, em momento que cada um se encontra, né? E isso é muito importante, gente. Eu acho que a gente vivencia um momento onde o respeito, a tolerância, a compreensão, sabe, chegar junto, ouvir, aprender, estimular, motivar a tudo que possamos nos conduzir como seres humanos melhores, ele é extremamente necessário, sobretudo nesse processo de migração do mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, para um mundo de regeneração, onde o bem
prevalece, aí é extremamente necessário. Mas eu queria também destacar que influência espiritual, sabendo que, como eu falei, todo mundo, nós somos espíritos, tá, gente? Vivenciando um processo encarnado, mas nós somos espíritos e somos mais ou menos 30 bilhões. Essas influências não ocorrem só de espíritos desencarnados para encarnado, não. A literatura espírita ela nos ensina, através da codificação, que essas influências ocorrem de espírito para espírito, de espírito para encarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para espírito. Ou seja, o tempo todo nós estamos emanando pensamentos, ondas eletromagnéticas e influenciando pessoas. Então a minha responsabilidade a partir de agora, que eu sei disso, ela se aumenta, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E quanto mais a gente provém conhecimento, mais responsabilidades nós temos. E aí, gente, é interessante que lá no Quinta de Luz, lá no centro, onde a gente executa um trabalho lindo de amor e de acolhimento, nós temos um trabalho chamado de desobsessão, tá? E nós recebemos, às vezes, algumas pessoas que chegam para a gente e falam assim: olha, minha vida está dando errado, um bando de coisas. Será que eu estou com algum encosto? Será que eu estou com algum processo obsessivo? Né? E aí eu queria esclarecer duas coisas, certo? A influência espiritual, ela ocorre de espíritos bons e espíritos ruins, como eu acabei de falar, certo? Mas nem sempre o que acontece com a gente como reflexo, bom ou ruim, advém dessas influências. Muitas das vezes são os reflexos das nossas escolhas, das nossas condutas, da invigilância ou de um planejamento assertivo de vida, né? Então a gente acolhe essas pessoas e procura fazer uma orientação. E falando sobre a obsessão, é importante a gente entender que o processo obsessivo, eu costumo dizer, e para facilitar o entendimento, que ele acontece por dois principais fatores. O primeiro é karmático, ou seja, eu trago heranças, né, de outras vidas para essa vida, mas não como um castigo, mas como uma forma de aprendizado. Gente, admitido um Deus bom e justo, tudo que nos acontece, tudo que nos concorre ao nosso crescimento, ele vem para nos engrandecer. Não é verdade? Então, se nós temos esse Deus maravilhoso, não existe o mal, existe aprendizado. A gente precisa desmistificar essas questões. E essas coisas acontecem justamente pela nossa necessidade evolutiva. Às vezes a gente fica mais lento nessa marcha, né, de conhecimento, e aí vem esses impulsos que muitas vezes, por a gente não entender, por a gente não estudar, a gente não conhecer, a gente às vezes é muito, né, limitado, né, pela falta de ação, de atitude, e aí a gente joga para o mundo achando que a responsabilidade sempre é de Deus, é do outro. Não. Essa é uma responsabilidade nossa. Isso tudo ocorre, certo? Para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. E aí a gente faz toda a orientação e todo o trabalho. E quando há a obsessão, de fato a gente faz toda uma abordagem em processo de cura obsessiva. Então os dois principais fatores karmáticos e o outro principal fator é vibracional, ou seja, de acordo com minhas escolhas, com meus pensamentos, com minhas ações, eu gero um campo eletromagnético, eu gero um campo de vibração, tá? Que eu vou atrair conforme a sintonia desse campo. Então a influência espiritual, ele vai acontecer mediante o que eu emito, o que eu construo enquanto escolhas de vida, certo? Semelhante atrai semelhante. Então, se eu entro num processo de regulação dos meus pensamentos, orar e vigiar, né? O orar e vigiar é orar, manter a conexão com o divino. Vocês acham, certo? Que a gente não subestima Deus às vezes, achando que a gente só se conecta com a divindade através da oração? De forma alguma. A nossa vida já é oração. E a gente pode e deve fazer com que ela seja cada vez mais assertiva. E a oração, ela faz com que a gente amplifique essa conexão, né? A gente dê esse tempo para que possamos entrar numa sintonia e respeitar a nossa essência, tá? E aí essa vibração ele vai entrar em processos de eixo de educação e segue a vida, segue o barco, né? Segue o bonde. Eu vou trazer uma coisa que é interessante, que eu falei recentemente numa outra live, que é o seguinte: tem um médico psiquiatra, certo? Professor, filósofo, Dr.
David Hawkins, tá? Ele criou através de 30 anos de estudo, ele criou uma tabela, certo? Que ele conseguiu mapear a frequência das nossas emoções. E é muito interessante que, por meio dela, a gente consegue ver em que estágio, certo, a minha emoção vibra e, correspondente a ela, os processos que desencadeiam na minha vida. Então, depois vocês pesquisem aí, tá? É a escala de Hawkins, é chamada assim, escala de Hawkins, tá? Onde vocês vão ver que emoções e sentimentos, eles trazem, de acordo com o que eu promovo, processos de saúde, de melhoria, de alegria, de felicidade, de prosperidade, ou o contrário, tá? Veja, vou dar alguns exemplos. Se eu sou uma pessoa que vibro na vergonha, na culpa, sabe o que acontece? Eu entro em eixo de paralisação. Eu fico aprisionado. Eu passo a não interagir com as pessoas, certo? E aí eu prejudico as oportunidades de aprendizado que a vida e o processo evolutivo me chamam a passar, né? Então eu tenho que olhar para mim para ver quanto tempo ao longo do dia os sentimentos me tomam, porque a gente é tomado por vários sentimentos ao longo do dia, né? Então, é natural que, pela frequência vibratória do planeta, pelo estado de conduta evolutiva que eu me encontro, eu visite todas essas emoções, né? Mas é importante que, a partir dessa vigília do orar e vigiar, eu permaneça muito mais em movimentos de emoções elevadas do que movimentos de vibração mais densificado. Porque é isso que vai definir o sucesso da minha vida. Sucesso no entendimento de saúde, de equilíbrio, de prosperidade, né? E vai definir também o que eu vou agregar de sintonia espiritual na minha vida, tá? Outra coisa, se eu tenho uma raiva, né, um sentimento de raiva, de arrogância, né, o que é que acontece comigo? Eu sou muito movido nesses momentos por instinto, certo? E não por sentimento, e não por discernimento. E por agir muitas vezes por instinto, eu posso vir a tomar atitudes de uma forma até danosa que pode comprometer meu processo encarnatório. Opa, acendeu o alerta. Vergonha, culpa, raiva, que são sentimentos extremamente densos. E eu vou trazer para junto de mim entidades de mesma frequência. E aí eu vou criar uma sintonia mediante a frequência que eu permaneço nessas emoções com esse tipo de entidade. Mas se rapidamente eu visito isso porque nós somos humanos, estamos vivenciando esses processos de aprendizado para entrar lá no mundo de regeneração, onde o bem ele predomina, mas ainda tem os resquícios de aprendizado no mundo de provas e expiações. Então, se eu tenho já a consciência desperta disso, eu digo, opa, peraí, né, eu não posso permanecer nisso, é lícito, eu entendo que isso acontece comigo, eu reconheço isso, eu não vou negar, eu reconheço isso. Tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou modificar. Para sair de um processo de viciação aqui, de simbiose com espíritos contrários ao bem, para entrar num processo de virtuosidade, de espíritos que se comprazem em fazer o bem. Certo? Estão pedindo aqui para eu repetir o nome da escala. É a escala de Hawkins. Tá? Depois eu coloco lá no Quinta de Luz para a gente. Inclusive, pessoal, veja, eu queria convidar todos para visitar o site da Quinta de Luz, está lindo, né? Veja como alguns movimentos necessários que ocorrem com a gente nos fazem evoluir, né? Por conta dessa pandemia, desse isolamento, nós aceleramos um grande projeto que nós tínhamos há um bom tempo, né? de nos expor, né? Através dos recursos da internet. Então, visita lá, www.quintadeluz.com.br, visitem o Instagram, o Facebook, tá? Lá tem blogs, todas as palestras que a gente está fazendo estão lá no YouTube. Então visita, curte, ajuda a gente a propagar cada vez mais as coisas boas de Deus, tá certo? E aí, dando continuidade à questão ainda dos sentimentos, né? Eu trouxe 3, né? Raiva, eu trouxe a questão da culpa e da vergonha. E aí eu vou falar de 2 coisas que mudam o padrão para cima, para um processo mais elevado, que é o perdão e a gratidão. Quando eu vibro na energia do perdão, da gratidão, isso mostra que eu já tenho uma consciência mais amadurecida da minha vida, do propósito de vida.
né? Eu atuo com mais amor, né? Tudo passa a ter um propósito maior e eu termino colhendo os bons frutos dessa escolha. Assim é com alegria, né? Quando eu expando, né, esse processo de satisfação, eu já passo a olhar para a vida com um olhar de uma consciência muito mais elevada. E ter essa percepção de alegria, pessoal, eu costumo dizer que a gente determina, a gente define isso na vida da gente. A alegria é um estado de alma que a gente pode ajustar nos nossos processos vivenciais, tá certo? Eu digo muito assim, as pessoas me param muitas vezes, perguntam: e aí, Márcio, como é que você está? Você está bem? Eu costumo dizer: sim, estou ótimo. Quando eu digo que eu estou ótimo, não quer dizer que a minha vida é ótima, que minha vida é isenta de problemas. Eu quero dizer que eu estou buscando, através desses ensinamentos, entrar num eixo de vibração que vai me permitir, certo? Não a hipocrisia ou a utopia. Pelo contrário, vai me permitir olhar para os meus processos, olhar para o que acontece na minha vida e ter um melhor discernimento para que eu possa conduzir essas vicissitudes que acontecem comigo com mais assertividade. E, quiçá, mediante ao processo de aprendizado, eu não elimino, né, eu já, através do meu aprendizado, porque tudo não é aprendizado, nós estamos num processo reencarnatório para evoluir, então se eu já tenho essa consciência, né, e se temos um Deus justo e bom, muitas das coisas que estão programadas no meu processo reencarnacionista, se eu já aprendi, ele deixa de ser expiação, por conta da frequência do nosso planeta, de provas e expiações, deixa de ser expiação e passa a ser prova, vai acontecer com uma intensidade menor. Ou seja, é aprendizado, é amor, entende? Tudo é uma questão de a gente olhar para a vida de uma forma que ela facilite e não que ela impeça a nossa conduta, tá? E aí, pessoal, nada é por acaso, sabe? Tudo tem um propósito de vida. Então a gente precisa parar, né, de achar que influência espiritual é só uma coisa ruim. Não. Influência espiritual é um alerta que nós temos na nossa vida de que algo precisa ser modificado. Se ele vier num viés de aprendizado e num viés de dor, né, de alerta. Se ele vem num viés, né, de contemplação, de alegria, ele ratifica a nossa caminhada nesse processo evolutivo. Tá certo? Olha, é inegável que a gente está vivenciando um momento, né, bastante delicado, né, onde todos nós tivemos, por um processo necessário da natureza, do planeta, né, se resguardar um pouquinho. A natureza nos deu um sacolejão, certo? Para que a gente parasse um pouco, acordasse, né, das escolhas que nós estamos fazendo, reformulasse através do autoconhecimento, dessa imersão, a partir do momento que eu fico mais guardadinho em casa, para o planeta se regenerar e a gente também. Nós temos um tempo predito, né, nesse processo reencarnacionista, né, nesse momento que eu me encontro aqui encarnado. E às vezes a gente não respeita o tempo que nos é destinado como um grande prêmio, um grande presente de Deus. E a espiritualidade que faz a regência, né, porque nós sofremos essa influência espiritual extremamente benfeitora, eles deram uma parada para dizer: ó, parou a brincadeira. Suas escolhas não estão sendo bastante assertivas e estão fazendo com que muita agressividade ocorra entre as pessoas, com você mesmo e com o planeta. E você precisa repensar. Então vai para casa pensar, tá? Então assim, mas não é um castigo, é uma oportunidade de crescimento que nos foi dada. Então que a gente possa aproveitar da melhor forma possível para ter essa expansão da consciência, tá certo? E a partir do momento que eu adentro e respeito esse sacolejão que me foi dado, eu construo dentro da minha vida uma possibilidade de mudança e de escolhas mais assertivas. Eu tenho dito, né, em algumas apresentações que eu tenho feito, que é fácil identificar 3 grupos interessantes nessa pandemia, né, nesse momento de isolamento. Um é o grupo dos despertos, certo? São aquelas pessoas que já têm uma consciência amplificada, certo? Da sua importância, da sua essência, da sua contribuição social, da necessidade de evolução, que já busca, que faz terapia, sabe? Que medita, que olha para a vida analisando, né? E são pessoas que estão despertas, a gente chama assim. O segundo grupo são os grupos dos reativos, né?
Ou seja, são pessoas que vivem na zona de conforto, tá? E só reagem mediante estímulos externos. Então, quando vem esses sacolejões, aí a pessoa, opa, peraí, deixa eu acordar para ver por que está acontecendo isso. E verdadeiramente, nesse grupo, a gente acredita que muita gente vai migrar em função desse movimento de busca interna para esse grupo dos despertos. Muita gente vai mudar. O terceiro grupo é o grupo dos que se acham espertos, ou seja, são aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas holocentradas, que se acham mais importantes que todo mundo, onde prevalece apenas os gostos pessoais. É tudo o eu, né? E nunca o nós. Né? Nesse grupo é um grupo mais difícil, mas ainda assim a gente acredita na santa inspiração, na oportunidade benéfica que o planeta está passando, já que temos uma massificação de informação, a gente acredita verdadeiramente que essas pessoas também vão entrar em eixo de aprendizado. Né? E aí, se a gente fala de influência espiritual, os dispersos, eles geram um campo vibratório de conhecimento, de expansão de consciência, que o que é que ele vai trazer para junto deles? Né? Espíritos de mesma sintonia. Os simpáticos não se atraem, semelhante não atrai semelhante. Então, a grande maioria de influência espiritual que vai acontecer na vida dos despertos é justamente dos benfeitores. Tá? Como a gente passa do mundo de provas e expiações, algumas provas podem advir disso, né? Mas ele vai estar muito bem amparado por esses benfeitores. Os grupos reativos e os que se acham espertos, existe uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha no plano espiritual, vamos chamar assim, para ter um melhor entendimento, aonde nós temos espíritos benfeitores, espíritos simpáticos a todos nós, né? E espíritos contrários ao bem, que estão aí, ó, influenciando. Lembra de 30 bilhões de pessoas pensando, energias eletromagnéticas circulando, e aí nesse turbilhão todo, espíritos que se comprazem no bem e outros que não, então eles estão ali tentando cada um puxar para suas crenças, para sua verdade, para sua consciência, aquele outro que está ali. E se você vibra numa frequência vibratória um pouco menor, né, que vazão, que sintonia você vai estar entregando? Né? Você está permitindo isso. Então, pessoal, a gente precisa aproveitar desse tempo e refletir em que grupo eu quero estar. No grupo dos despertos, nos grupos dos reativos ou nos que se acham espertos. Né? A gente precisa meditar. Olha aí, ó, Janaína colocando aí, Jesus, tem jeito não, tenho que meditar. Meditar é um ato de autoconhecimento, é um ato onde a gente centra em nós, desculpa, a gente centra em nós e a gente busca ver aonde estamos em harmonia conosco, onde está a nossa satisfação, aonde está a nossa felicidade e também aonde a gente precisa melhorar, né? Então a meditação, a terapia, né, existem tantos mecanismos de auxílio, né, às nossas, a possibilidade de expansão de consciência, como a constelação familiar, que traz um processo belíssimo, né, do que eu tenho de antepassado, de gratidão e de processos que necessitam de cura e de ajustamento, e aí faz com que a gente cada vez mais nos permita a esse engrandecimento. A evolução do planeta, essa migração de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não acontece com o planeta, não. Isso acontece com a nossa frequência vibratória. Nós somos os animais dentro desse orbe, né? Nessa psicosfera, emitindo esses pensamentos responsáveis por mudar, certo? A qualidade dessa frequência do planeta. O planeta muda quando eu mudo, certo? Quando nós mudamos. E aí ele vai entrando numa sintonia, né? Numa regência de crescimento que vai facilitar substancialmente o processo de regeneração. Tá certo? Aí veja, gente, eu queria trazer ainda uma reflexão sobre essa questão da pandemia. Dá muita saudade, né, dos nossos familiares. A gente fica respeitando em casa sempre que possível, né? Todos não podem, alguns são essenciais. A gente precisa ir à rua, trabalhar, ajudar. Tem muita gente fazendo trabalhos belíssimos, né? E aí dá uma saudade danada da nossa família. Aí eu estava lembrando ontem, né, quando faltava energia, ontem era tarde da noite, eu estava trabalhando aqui em casa e desliguei a luz da casa, ficou bem escuro, porque eu já estava muito tempo no eletrônico, né, então esse impacto de luz ele excita muita gente e a gente precisa de um tempo para digerir tudo isso e dormir. Aí eu estava lembrando
que na minha infância, quando faltava energia, a gente corria, todo mundo, para frente das nossas casas, para conversar. A gente se unia, né? Conversava, contava piada, um perturbava com o outro. Era um momento de rara beleza, né? Que cada vez mais a gente vê isso ao contrário, vê as pessoas mais separadas. E aí, quando voltava a energia, a gente fazia, puxa vida, né? Que pena. Então, gente, eu queria deixar um recado, né, para todos nós, certo? Tudo que eu falo não é para você, é para nós, tá? Então, eu queria deixar um recado para todos nós, que não espere que a sua luz ou a luz de alguém que você ama se apague para você ir procurar essa pessoa. Procurar seus familiares, procurar seus amigos, procurar as pessoas que lhes são caras, certo? Não espere que a luz apague. Tem muita gente que está do lado da gente e que a gente se perde, né, por não dar atenção, por estar usando o celular, por estar usando da nossa vida de uma forma que muitas vezes nem justifica, né, o uso correto do tempo, né, e a gente esquece das pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes elas estão precisando tanto da gente e a gente não percebe, quando nós também. Né? Então, esse recado vai para todo mundo. Ainda bem que isso aí fica aí nas mídias sociais, fica aí no YouTube, em todos os lugares, para trazer essa reflexão. Que a gente aproveitar desse momento para ressignificar um bocado de coisa na nossa vida, sobretudo a nossa união, a nossa convivência. Nós temos carências, pessoal. Todos nós temos uma parte, né, da nossa estrutura que é carente, que a gente precisa. Até porque nós fomos convidados a viver em sociedade para isso, para um ajudar o outro com os aprendizados, né? Um fortalecer o outro, né? Porque às vezes eu estou mais fragilizado hoje, mas mediante aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu planto boas amizades, se eu planto carinho, se eu planto atenção, aquilo vai voltar para mim na mesma sintonia. E aí eu gero um ambiente de luz dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da convivência com meus amigos. Então, é importantíssimo que a gente dê um tempo para que a gente possa utilizar, certo, de uma forma mais assertiva, né? E aí, ó, pessoal, eu queria lembrar que nesse quesito de influência espiritual, eles são muito sutis, sabe? Eles agem com a gente. Vocês pensam que muitas dessas influências são coisas grosseiras na vida da gente? Ó? Não, certo? Eu vou dar uns exemplos. Deixa eu buscar aqui. Por exemplo, vou brincar um pouquinho, descontrair para a gente poder entender, tá? Veja, vamos dizer que a sogra vai visitar a filha no final de semana, certo? Aí o marido desavisado solta lá uma piadinha, né? Às vezes até gosta da sogra, eu, né, particularmente gosto muito da minha, é uma pessoa maravilhosa, já ganhando ponto, né? Então assim, aí o cara vai lá, solta lá uma piadinha, e aí vem um espírito ali, ó, um bichinho sem vergonha no ouvido da mulher e incita ela a retrucar. E aí começa a discussão, certo? E aí, meu amigo, acabou a paz. E se a sogra, quando chegar, ficar sabendo dessa piadinha, aí que a coisa se estende mais ainda, certo? E se você não tiver o discernimento, né, de ali pedir desculpa, tiver humildade, né, tiver a condição de entender que houve uma falha e corrigir, certo? O que é que vai acontecer? Eu estou gerando um campo vibratório dentro da minha casa, que não foi benéfico. Se eu corrijo, eu anulo, tá? Mas se eu não corrijo, ele fica ali. E aí esse irmãozinho que se compraz aí, né, nas questões contrárias ao bem, ele vai insultar de novo. Sabe o que vai acontecer? Vamos pegar esse mesmo gancho. O marido vive botando a toalha na cama e a mulher detesta, certo? E aí ele chega lá para a mulher, vai lá, reclama dele, certo? Aí a mulher vai novamente, faz uma reclamação com o marido. Vem o outro, sem vergonhinha no ouvido do marido, vai lá, retruca com ela, diz que isso é normal, que é besteira, que depois tira. E aí coisas sutis do dia a dia que vão acontecendo nas nossas casas, que geram essas dissensões. E o interessante é que a gente nem percebe que isso pode advir de uma influência espiritual, tá? E aí o que é que acontece? Vem uma briga, vem duas, todo mundo se retratou, né? Todo mundo foi lá e foi pedir desculpa, foi reconciliar, né? Faltou humildade, faltou o discernimento de união, de percepção, né? De harmonização do teu lar.
E aí vem a primeira confusão, a segunda confusão, aí vem a terceira, vem a quarta, vem a décima. Aí sabe o que acontece? Se instala um processo vibracional, certo? Tão densificado na tua casa, que aí pode vir até a romper essa relação. E o que era para ser um casamento de amor, de prosperidade, ele termina encerrando os laços, tá? E aquilo que estava predito para você, pela sua invigilância, tá? Foi porta aberta para essas influências espirituais, tá certo? Então, eles agem de uma forma muito sutil, tá, gente? É isso que a gente precisa ficar esperto. Então, quando eu digo lá no início da nossa conversa que eu vinha trazer hoje a consciência do cotidiano, é isso, é a gente poder parar para o nosso dia a dia e olhar como é que estão minhas condutas no meu dia a dia, em todos os sentidos. E aí, pessoal, o autoconhecimento, ele é fundamental. E eu vou bater muito hoje na nossa conversa, porque o autoconhecimento dá a oportunidade de eu enxergar coisas que muitas vezes eu não reconheço em mim, né? A gente precisa se expor. Graças a Deus eu tenho bons amigos, alguns desses amigos, pessoas especiais na minha vida, estão aí assistindo a live, vocês são muito generosos, muito obrigado pela atenção. E alguns deles vão se reconhecer nessa fala que eu vou dizer agora. Muitas vezes a gente age de uma forma que a gente não tem ideia que a gente está errando, né? De uma forma bastante tranquila, mas que às vezes a gente, pela conduta de vida, sabe, por processos de crenças, de família, a gente tem uma conduta onde nós agimos achando que está certo e muitas vezes a gente não está praticando uma coisa boa. E quando a gente escuta, certo, as influências benéficas através da oração, dessa ligação, né, divina ou verticalizada ou horizontalizada através dos nossos amigos, porque anjos não são só desencarnados, não. Tem muito anjo encarnado que está do lado da gente, que quer muito o nosso bem, tá? Que a gente precisa ficar atento e acolher, certo? Essas considerações, tá? Então, quando eu não reconheço aquilo que eu preciso mudar, eu não tenho como mudar, eu não reconheço, mas a partir do autoconhecimento, a partir das minhas vivências, certo? E por isso que a gente é chamado a conviver em sociedade, né, para que a gente se ajude a evoluir, a crescer. Então, a partir, né, dessa perspectiva de aprendizado, eu passo a olhar para questões da minha vida que eu não conhecia e eu tenho a oportunidade de evoluir. Então, autoconhecimento e reforma íntima, gente. Porque também não é só você conhecer, mas você aplicar, você agir, você querer efetivamente a sua modificação. E lembra, todos nós somos convidados para o processo evolutivo. Evoluir é uma lei. E quem vai contrário a essa lei sofre os impactos. E aí a gente termina dizendo, meu Deus, me desse um castigo. Não, Deus é amor, pessoal. A gente precisa parar de subestimar Deus. Deus é amor. O que acontece conosco é apenas reflexo das nossas escolhas, certo? Então, autoconhecimento, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu falei nesse instante, a questão das mídias sociais, tá? Gente, veja que interessante. Deixa eu ver aqui só o tempo. Peço licença aqui só para dar um gole d'água. Veja que coisa interessante. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de ir pro mundo, eu gosto muito de gente, sabe? Eu graças a Deus, eu trabalho onde eu amo, sabe? Eu trabalho com pessoas, eu gosto de gente. Para mim está sendo uma tortura, né? Ficar um bom tempo dentro de casa, afastado de pessoas que eu gosto tanto. Eu gosto muito de gente. E eu sou muito grato a Deus de poder trabalhar com pessoas e pessoas maravilhosas, né? E aí, quando eu saio, quando eu me exponho, eu vou num restaurante, eu frequento a casa das pessoas, e aí eu vejo muitos delas, sabe, nos celulares. E aí ontem eu estava pensando sobre essa live, sobre influência espiritual, e falar de influência espiritual e não falar, certo, do impacto, né, que essas ações nas nossas vidas têm causado através do tempo que a gente dedica ao celular e não nos dedicamos a nós mesmos, certo? Seria pular uma parte importante dessa nossa conversa. E aí, como eu sou administrador, né, eu gosto de dados, eu gosto de informações que possibilitam um planejamento, ações estratégicas, isso é muito minha praia, é muito meu perfil. Eu fui pegar, né, fui levantar informações de
dos países que mais usam, né, as mídias digitais e os que menos usam. Gente, mídia digital é um recurso extremamente válido, certo? Para ampliar a comunicação entre todos nós, certo? É inegável, certo? A benfeitoria que ela produz, mas também, certo? De acordo com a intenção, de acordo com a forma como a gente se relaciona com ela, isso pode ser bastante benéfico. Bastante maléfico. Eu queria trazer essas reflexões. Nos países, né, que mais usam estão na América Latina, tá? Brasil, Guatemala, Bolívia, Argentina, Chile, Equador, El Salvador, certo? E o que menos usam estão na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Aí eu tive a ideia de cruzar, veja aí o administrador atuando. Aí eu tive a ideia de cruzar com o IDH. E aí eu fui ver, certo? Na escala do IDH, que mede educação, saúde e renda, aonde estava posicionado esses países que mais usam as mídias sociais e os países que menos usam. E pasmem, é inversamente proporcional. Ou seja, o Brasil hoje ele é o segundo país no mundo, certo, a mais utilizar as mídias sociais. Em média, o brasileiro usa 3 horas e 45 minutos, certo? Todos os dias no uso das mídias sociais. E aí, veja, se eu tenho... obrigado. Algumas perguntas chegando aqui, meu filho trazendo. Obrigado, filho. Sou agraciado com tantos amigos que eu tenho aqui. Patrícia, que está me ajudando bastante aí nas perguntas. Né? Daqui a pouco a gente faz lá essas perguntas, tá certo? Mas vamos voltar só para esse raciocínio, para a gente fechar isso aqui. Veja, o Brasil é o segundo país que mais usa a mídia social, 3 horas e 45 minutos. Os países mais desenvolvidos usam uma média de 2 horas. Os menos desenvolvidos, na faixa de 4 horas. E aí, o IDH, o Índice que mede o desenvolvimento humano, através da saúde, através da educação e através da renda, eles estão em escala inversamente proporcional. Será que isso, certo, é só coincidência? Olha, gente, se eu tenho uma boa parte do meu dia, uma grande parte do meu dia, eu uso trabalhando ou estudando, certo? Se uma outra grande parte eu uso para descansar, certo? E se eu estou usando quase 4 horas do meu tempo, em média, em mídias sociais, quanto tempo está sobrando para eu cuidar do IDH? Educação, saúde e renda. Quanto tempo eu tenho disponível para cuidar de mim, quanto tempo eu tenho disponível para cuidar das pessoas que eu amo, quanto tempo eu tenho disponível para o processo evolutivo, para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento. Então, fica aí a reflexão. Eu acho que não é coincidência, certo? Os países que têm a maior utilização em mídias sociais ser inversamente proporcional no índice de IDH, tá? Então, fica a dica aí. E aí, gente, como eu estou falando de influência espiritual, será, certo? Será que esses espíritos que não se comprazem no bem não interferem nisso, nesses hábitos? Claro que sim. Se tudo é sintonia, se tudo é vibração, e se eles querem, certo, promover dentro de suas verdades, né, do que se compraz na crença, na consciência deles, eles vão interferir, gente. Eles vão interferir na nossa vida. E aí, mais uma vez, eu chamo para a necessidade da gente olhar para o nosso conhecimento, para o nosso cotidiano, fazer o autoconhecimento. Gente, esse sacolejão que nós recebemos é para que nós possamos parar, refletir e construir um novo normal. Não era normal, não era natural, não era saudável o que fizemos até agora. Então, efetivamente, a gente precisa parar e olhar. Então, se eu uso desse expediente que é tão importante na minha vida, mas eu preciso usar de forma inteligente, usar para estudar, usar para projetar coisas boas, usar para promover o bem, né? E aí, eu queria dividir com vocês também uma outra reflexão, que é o seguinte: o uso da mídia social, eu não tenho isso fechado não, sabe? Não é uma coisa que eu tenho concluída não. Eu quero dividir com vocês, então, por favor, depois comentam aí, manda lá no site da Quinta de Luz, www.quintadeluz.com.br,
as impressões de vocês, que a gente troca figurinha, vocês vão me ajudar e vão ajudar um bando de gente a gente concluir um pensamento que eu queria trazer para cá. Certo? As mídias sociais têm se tornado dois aspectos bastante perigosos. O primeiro é que existe verdadeiramente um mundo de fantasia, onde tudo é perfeito e bom. E aí eu vendo algumas lives, acompanhando alguns colegas que têm falado muito sobre isso, e outras pessoas que eu não conheço, mas eu admiro bastante, que têm colocado em suas pontuações a reflexão sobre a utilização de mídias sociais. Eu queria trazer isso para mim também, que é o seguinte: será que aquele conteúdo que eu coloco, certo? Que impacto aquilo está gerando nas pessoas? Se eu tenho um discurso, né, de acolhimento, de inclusão, será que eu estou sendo assertivo nas minhas postagens? Não é? Tem pesquisas na área da saúde, na área, se eu não me engano, da psicologia, da psiquiatria, né, que afirma, certo, que houve um acrescente no número de ansiedade e depressão depois do advento dos smartphones. Será que isso é coincidência também? Eu acredito que não. Então, se eu tenho esse discurso de inclusão, de acolhimento, eu preciso começar a olhar para aquilo que eu coloco ali. E se tem pessoas próximas a vocês, que vocês servem de referência, a tua responsabilidade é muito maior, ela fica muito mais amplificada. E a outra coisa é que a internet virou um verdadeiro muro de lamentação, de reclamação. Pelo amor de Deus, gente, é o povo, acontece qualquer coisa, reclama, lamenta, reclama, lamenta. Sabe? Isso não tem nada a ver com o que acontece aí fora, isso tem a ver com o que acontece aí dentro da consciência de vocês, dentro das escolhas de vocês. Então, por favor, certo? Eu acho que a gente precisa pensar, refletir, e me tragam, né, o que vocês acham disso, porque a mídia social é extremamente importante, mas será que a gente está usando os canais certos, a forma certa para utilizar? Eu tenho um amigo que fala muito de interferência e referência, as pessoas que são interferência e pessoas que são referência. Então, desejo verdadeiramente que através dessa nossa percepção a gente possa ser referência e não interferência na vida das pessoas. Porque eu sei que tem gente que fica muito impactado, tá, e entra nesses processos de ansiedade e depressão. Como também tem gente que se sente representada e se fortalece. Então, tudo tem a ver com a intenção e com a forma, certo? Tudo é isso, beleza? Então, estão cheio de perguntinhas, tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que... Tá, deixa eu ver se... Deixa eu ver. Eu estou vendo aqui as perguntas, eu fico curioso. Né? Então, gente, veja, só para a gente fechar o raciocínio. Eu falei que existe um momento, né? Pronto, alguém escreveu até uma coisa que eu ia falar agora. Reclamar é clamar duas vezes. Agradecer é fazer a graça descer. Isso é clichê, né? Mas isso é a pura verdade. E se eu falo de sintonia vibracional, né? Que tipo de entidade eu estou colocando na minha vida, no meu lar, já que estamos todos inclusos, né? Está vindo todo mundo para junto de mim, né? Através da minha sintonia, da minha frequência, que tipo de pessoas eu estou convidando para minha casa? Que tipo vibracional de entidades espirituais eu estou convidando para minha casa? E se os simpáticos se atraem, cuidado com seus atos, pensamentos, né? Com suas escolhas, certo? Mudança é uma lei orgânica, como eu falei, né? Nós somos levados ao progresso, graças a Deus. Tá? Então, se a mudança é algo necessário, vamos utilizar desse tempo, desse expediente que a gente está tendo, para a gente olhar para o nosso cotidiano e repensar nossas condutas. E aí sim a gente vai ter uma vida muito mais assertiva e, quiçá, poder acelerar esse processo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Bacana? Eu acho que é isso. Temos aí ainda 7 minutinhos, né? Teria outras coisas aqui para falar, mas eu queria aproveitar também para responder essas perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. Patrícia, gratidão, viu? Vini, meu filho, muito obrigado pelo apoio, né? Tem aqui uma pergunta. Fabiane Veras, quando descobri essa influência, passei a ponderar meus atos e pensamentos. O livre-arbítrio, não é? Exatamente, né? Fabiane e Julinha, beijo Fabi. Né? Exatamente, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente tem essa perspectiva de conhecimento, a gente tem a oportunidade de mudar, né? E graças a Deus, como eu falei, o plano reencarnacionista, as experiências que nós já tivemos, já temos a maturidade suficiente para saber o que é certo e errado.
Calazans, meu irmão, obrigado aí pelo apoio. Alex pergunta, existe a possibilidade de percebermos quando estamos sendo obsediados? Certo? Sim, existe sim. Olha, a influência espiritual, né, quando a gente percebe que é algo que nos incomoda, tá? Entra num processo, às vezes é sutil, às vezes a gente não consegue perceber, mas a maioria das vezes sim. É só a gente olhar para o nosso cotidiano, é só a gente se expor, é só a gente buscar esse autoconhecimento. Né? Porque o processo obsessivo ele é karmático e vibracional. Ou seja, como é que está acontecendo a minha vida no meu cotidiano? Quais são as respostas que eu estou tendo no meu cotidiano? Né? E mediante a atos que eu tenho, que eu faço, né? Que às vezes depois eu faço, poxa, por que eu fiz aquilo? Já é um alerta, certo? Mas eu acho que sobre a obsessão, isso merece uma live com a gente conversando exclusivamente sobre isso. Isso é um tema fantástico, é um tema belíssimo, né? E que também precisa ser desmistificado. Né? Como eu falei no início, o processo obsessivo ele vem como um caminho de aprendizado, é um eixo de educação da nossa consciência, tá certo? Alessandra Vieira, beijo Ale. Como posso ajudar os espíritos menos esclarecidos quando escuto na Nadizob e me causa raiva o que ele falou, né? Perdão resolve e como usar esse perdão de uma forma esclarecedora? Ó, um psicanalista fazendo esse tipo de pergunta, meu Deus do céu, que responsabilidade de resposta. Né, e uma médium tão séria, tão respeitada como é a Lê. Né, a Lê, veja, a melhor forma de a gente ajudar os espíritos é a gente se transformando em pessoas melhores. Se eu tenho um processo karmático, quando essas pessoas são ligadas à minha vida, a partir do momento que eu reconheço, que eu entro nesse aprendizado, eu entro nesse eixo de autoconhecimento, de reflexão, o que é que acontece comigo? Eu passo a ter uma conduta vibracional, certo? Mais assertiva, e como a influência é de encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado, eu também influencio esses irmãos. Como eu influencio todo o meu campo. Quando eu mudo, quando eu me transformo num ser humano melhor, eu tenho a capacidade de ajudar muito mais pessoas, certo? Então, se transforma, cuida de você, que é o melhor caminho de você ajudar. E o perdão e a gratidão, como eu falei lá na questão da escala de Hawkins, ele vivencia uma movimentação de consciência amplificada. Gente, a gente precisa aprender uma coisa que é muito importante, eu não posso esquecer de falar. Céu e inferno, certo? São estados de consciência, certo? Eu vibro, eu construo meu processo. Agradece todo mundo. Eita, o pessoal diz assim, agradece todo mundo, a live está perto de terminar, certo? Vai cair já já. Então, assim, só para fechar. Eu construo a minha prosperidade ou eu construo, certo, novos caminhos de aprendizado através de dor. Céu e inferno são estados de consciência. Então, muita gente tem medo da morte, né? De ir para o lado de lá. Tenha medo não, certo? O que vai acontecer com você é exatamente o que acontece com você aqui, certo? Construa um caminho de aprendizado, um caminho de autoconhecimento, que você vai vibrar numa sintonia que só vai agregar pessoas boas, espíritos bons ao seu lado. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais algum tempo aqui, certo? Desde já, agradecendo a todo mundo, certo? Como eu sei que há desencarnados em minha residência? Gente, são os 30 bilhões de espíritos, estamos aí pululando, né, em todos os ambientes. Então tem gente desencarnada pra caramba junto da gente. Mas isso não é ruim, somos espíritos, somos nós que desencarnamos. Eu pretendo, quando desencarnar, pela permissão de Deus, vir visitar as pessoas que me são caras, mas não para assombrar, mas para inspirar, para iluminar dentro das minhas condições. Por isso que eu busco me transformar em um ser humano melhor, porque eu vou ter uma oportunidade de não só me melhorar, mas para ajudar as pessoas que eu amo. Então eu vou estar ali também. Então, esclarecimento, conhecimento, autoconhecimento, reflexão, essa é a melhor, né, o melhor caminho para que a gente possa ajudar nesse plano de regeneração, certo, gente? Então, gratidão, muita luz a todo mundo que se deu a oportunidade de vir comigo, né, vir com a Quinta de Luz, né, vir com essa amada casa que promove essa coisa maravilhosa, para que a gente possa transformar nossa vida em uma vida muito mais assertiva, certo? Obrigado, gente, gratidão de verdade, coraçãozinho, certo? E a gente vai conversar mais. Beijo, amo vocês.